Thank you all for joining us today. We are here at this event, a book talk titled on the book titled Puta Feminista, a manifesto of sex worker feminism. This book was written by Monique Prada, and it is edited and translated by Amanda Delisio, and both of these wonderful authors are here joining us today. Um, I want to begin with a land acknowledgement. Um, we are gathered here on Treaty 6, the University of Alberta is on Treaty 6 territories, and we honor the Indigenous peoples, the Métis, the Cree, the Inuit, who have given us the opportunity to be here, and we continue to work towards the um, the sharing of these lands in a way that honors the sweat, blood, and tears of the people who came before us. So thank you all for joining us today. And I am also going to begin with an introduction of our two authors here. Um, Monique Prada is the author of Puta Feminista, which was published in 2018 in Brazil. She's a militant defender of sex worker rights, creating the blog Mundo Invisível. Forgive me if I completely butchered that, but it means invisible world. In 2012, this book was published and participating in popular debates. She also served as president of the Centro Única de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, and she's a member of the UN Women's Civil Society Advisory Group and advocated for Bill 4211 in 2012 by Federal Deputy Jean Willis, which sought to regulate the profession in Brazil. And she is living in Brazil and joining us from Brazil today. Thank you so much, Monique, for joining us. Uhum. E que ela agradeceu de você estar aqui participando e fez uma introdução do seu poder e ativismo e todo o seu trabalho. Sim. She thanks you. Awesome, thank you. We're also joined by the translator of this book, Amanda Delisio, who is an assistant professor of physical culture, policy, and sustainable development in the School of Kinesiology and Health Science. An executive member of the City Institute and co-director of the Critical Trafficking and Sex Work Studies Research Cluster at the Center for Feminist Research at York University. Her research has been funded by the Economic and Social Research Council in England, the MADTAX Canada, and the Social Sciences and the Humanities Research Council of Canada. And she's published in academic journals and popular presses in English and Portuguese. She is based in Toronto, Ontario. Thank you so much for joining us, Amanda. Thank you. Thank you. I wanted to just also allow Gabby, if you just wanted to say something quickly about yourself, who's so kindly also here as a support. So, my name is Gabriela. You can call me Gabby. I'm from Brazil. I'm a student here at York University, and I'm in T under the mentorship of Dr. Amanda. And I have been working with her for over a year now. And we have several projects in Brazil, and I'm very excited and honored to be here. Thank you. So we would really like this to be a conversation. The way that we're hoping that it will go is just really a conversation about this phenomenal book, Puta Feminista, to have both Monique and Amanda just talk through some of the things that they thought was particularly important about this book. And then we will open it up for Q&A for the rest of the audience to ask some questions. So that is the plan. So I am going to let Amanda go ahead and maybe share some opening comments.
Amazing. Thank you so much. And thank you for organizing and for the Feminist Research Speaker Series. It's such an honor to be involved and have Monique's work represented here at the University of Alberta. It's really such an honor. I want to start by just situating Monique's work, Puta Feminista, within a rich history and tradition of sex worker feminist writing and activism. For decades, sex workers in Brazil have been documenting their own lives through literature, art, and performance, their autobiographies, their essays, their ethnographic fictions, and manifestos form a vibrant feminist archive, and one that until recently has largely remained untranslated, and that absence really matters. Eu quero começar situando o trabalho de Monique Prada, puta feminista, dentro de uma história longa e potente de escritas e ativismos feministas dos trabalhadores sexuais. Há décadas, putas no Brasil vêm documentando suas próprias vidas por meio da literatura, da arte e da performance. Suas autobiografias, ensaios, ficções etnográficas e manifestos compõem um arquivo feminista vibrante, um arquivo que, até muito recentemente, permanecia em grande parte não traduzido, e essa ausência importa. Well, sex workers across Latin America and the Caribbean have long theorized their own experiences. Most Anglophone discussions of sex work in the region continue to be shaped by outsiders. Even when undertaken with care, this dynamic produces a persistent asymmetry. Sex workers' ideas circulate robustly in Portuguese and Spanish, yet in English, they are often overshadowed by scholarship and journalism that is very much extractive. This work often begins with a tendency to cast sex workers from the global south, primarily through rhetorics of victimization, a framework which is benevolently violent and ends up narrowing, flattening, or even silencing the diverse experiences of people and communities positioned at the so-called margins. This work is not unique to sex work. These dynamics are not unique to sex work. In fact, they're echo patterns that post-colonial, decolonial, and non-Western feminist scholars have analyzed for decades. I have linked, and I will reshare the slides again in the chat, but I've linked an excellent article by Amanda Calabria, an emerging Brazilian scholar who models alternatives to research as more than a dirty word, with great nuance. Embora trabalhadoras sexuais em toda a América Latina e no Caribe venham teorizando suas próprias experiências há muito tempo, grande parte das discussões anglófonas sobre trabalho sexual na região ainda é moldada por olhares de fora. Mesmo quando realizadas com cuidado, essas produções acabam por manter uma assimetria persistente. As ideias das trabalhadoras circulam de uma forma robusta, em português e espanhol, mas em inglês são frequentemente ofuscadas por pesquisas e jornalismos profundamente extrativistas. Esse tipo de trabalho geralmente parte de uma tendência a representar as trabalhadoras sexuais do sul global, sobretudo através de retóricas de vitimização. Um enquadramento, benevolência violento, que no final estreita, achata ou até silencia a diversidade de experiências das pessoas e comunidades situadas nas chamadas margens. Isso não é exclusivo do trabalho sexual. Ecoa padrões analisados há décadas por estudiosos pós-colonialistas, descoloniais e feministas do sul global. Nos slides, a professora Amanda deixou o link de um artigo da Amanda Calabria, uma pesquisadora emergente brasileira, que modela alternativas para quando uma pesquisa considera a palavra pesquisa suja. So translation offers one way to interrupt this history. It pushes us to ask not only what is being translated, but who is translating and for whom. At its best, translation becomes more than a linguistic task. It becomes a feminist methodology, one capable of unsettling the dominant political economy of knowledge production. In this sense, translation is an ethical and relational practice, not merely a technical operation. A tradução oferece uma forma de interromper essa história. Ela nos obriga a perguntar não apenas o que está sendo traduzido, mas quem traduz e para quem. No melhor dos casos, tradução deixa de ser uma tarefa meramente linguística e se torna uma metodologia feminista, capaz de abalar a economia política dominante da produção de conhecimento. Nessa chave, tradução é uma prática ética e relacional, não apenas uma operação técnica. The translation of Monique Prada's Puta Feminista emerges from this project. It forms part of a collective effort to bring key works of Brazilian Puta activistas, Puta feministas into English. This includes Amira Moira's ACEO Fosse Puta, or So What If I'm a Puta, also released this spring summer by the Feminist Press, and also here joining us this evening.
Natanya Lopes' Cabaret, and Indianara Siqueira's Indianara. These authors, or Puta protagonists, refuse the separation between activism and analysis, between theory and everyday survival. Their writing shows us that feminist knowledge is not something produced at a distance. It is lived, embodied, and fought for, demonstrating, as feminist thinkers may recognize, our most personal and intimate relations are always inherently political. Committing to translate this work and insisting its belonging in the academy served as a way of disrupting the canon and recirculating its power. It's a way of collectively reimagining what counts as feminist theory, who gets to be recognized as a feminist theorist, and in what language this theory can be made. A tradução de Puta Feminista nasce desse projeto mais amplo. Ela faz parte de um esforço coletivo para trazer ao inglês obras fundamentais de putas ativistas ou putas feministas do Brasil, entre elas E Se Eu Fosse Puta, da Mara Moura, que está aqui com a gente, também, que também foi lançado nessa primavera-verão, pela The Feminist Press, Cabaré, de Natânia Lopes, e Indianaraê, de Indianara Siqueira. Essas autoras, essas protagonistas putas, recusam a separação entre ativismo e análise, entre teoria e sobrevivência cotidiana. Sua escrita nos mostra que o conhecimento feminista não é algo produzido à distância. Ele é vivido, encarnado e disputado, demonstrando como feministas já sabem que as nossas relações mais íntimas são sempre profundamente políticas. Para mim, assumir a tradução desse trabalho e insistir em sua presença na academia foi uma maneira de desestabilizar o canon e de redistribuir seu poder. É uma forma de reimaginar coletivamente o que nos conta como teoria feminista, quem é reconhecida como teórica feminista e em que língua essa teoria pode existir. Taking on their potentiality is terrifying. These texts carry immense responsibility, especially now, as we release them into a political moment shaped by rising far right conservative populism, a moment the Academy is certainly not exempt from. And frankly, the stakes could not be higher. We are living through escalating attacks on reproductive justice, migrant justice, climate justice, racial justice, gender affirming care, all of which are directly entangled in the debates in this book. Questions of bodily sovereignty, political possibility, and are all intertwined collective futures and freedoms. Assumir essa tarefa é assustador. Esses textos carregam uma responsabilidade imensa, especialmente agora, quando os lançamos em um momento político marcado pelo avanço da extrema-direita e do populismo conservador, um momento do qual a academia certamente não está isenta. E, francamente, os riscos não poderiam ser maiores. Vivemos ataques crescentes aos direitos reprodutivos, à justiça migratória, à justiça climática, à justiça social e ao cuidado transafirmativo. Todos eles diretamente entrelaçados às questões discutidas nesse livro: autonomia corporal, possibilidades políticas e nossas liberdades coletivas. Brazilian feminist scholar Adriana Persitelli reminds us that research must aim to support social change and build non-exploitative relationships. At this principle runs through the entire genealogy of puta feministas, puta protagonistas, from the streets of Belém and Rio to the cabarets and the collective houses of Sao Paulo and Campinas. Sex workers have built a political and literary movement that refuses to separate life from theory and the body from knowledge. A feminista brasileira Adriana Piscitelli nos lembra que a pesquisa deve apoiar a transformação social e construir relações não exploratórias. E esse princípio atravessa toda a genealogia das protagonistas puta-feministas, das ruas de Belém e do Rio aos cabarés e casas coletivas de São Paulo e Campinas. Trabalhadoras sexuais têm construído um movimento político e literário que recusa separar a vida de teoria ou o corpo de conhecimento. At its foundation is Gabriela Leite, author of Filha, Mãe, Avó e Puta, and co-founder with Lourdes Barreto of the Brazilian Network of Prostitutes. Their work in the 1980s, amidst the Brazilian dictatorship and the protracted transition to democracy, established the intellectual and political ground on which this movement stands today. From organizing the landmark 1987 Fala, Mulher da Vida, or Speak, Woman of the Life, a meeting that shaped Brazil's early response to the HIV/AIDS epidemic, we take inspiration from their organizing against authoritarianism in some of its most extreme forms. Na base dessa história está a Gabriela Leite, autora de Filha, Mãe, Avó
e puta, e cofundadora, com Lourdes Barreto, da Rede Brasileira de Prostitutas. Seu trabalho nos anos 80, em meio à ditadura e à longa transição democrática, estabeleceu o terreno intelectual e político sobre o qual este movimento se ergue hoje. Desde a organização do Marco Histórico, Fala Mulher da Vida, em 1987, até a participação na formulação de respostas iniciais do Brasil à epidemia de HIV/AIDS. E seguimos nos inspirando em seu enfrentamento ao autoritarismo em algumas de suas formas mais brutais. Their legacy lives on, not only in the next generations of authors that they inspire, but in the political and intellectual futures we are building together. Indianara Siqueira's practice of militant care at Casanem pushes urban scholars to imagine an urbanism from below, one rooted in collective survival, radical hospitality, and the refusal of disposability. Natanya Lopes compels ethnographers to confront the limits of our own methods, urging us to recognize fiction, desire, and embodiment as central, not peripheral, to how knowledge is produced. Omaira Moira's linguistic provocations challenge literary scholars to dwell in the failures and fractures and possibilities of language itself, particularly when writing across gender, stigma, and the politics of naming. And of course, Monique Prada's Puta Feminista, the first comprehensive manifesto of sex worker feminism in Brazil and perhaps anywhere. Monique offers a theoretical framework born of lived experience and collective struggle, insisting on a feminism that is expansive, erotic, unapologetic, and profoundly affirmative. Taken together, the body of work, these more than bodies at work, demonstrate that sex worker writing is never just testimony. It is theory, it is method, it is world making. Esse legado continua vivo, não apenas na próxima geração de autoras que ele inspira, mas nos futuros políticos e intelectuais que estamos construindo juntas. O praxis de cuidado militante de Indianara Siqueira, na Casa NEM, provoca estudiosos urbanos a imaginar um urbanismo por baixo, enraizado na sobrevivência coletiva, na hospitalidade radical e na recusa da descartabilidade. Natânia Lopes nos convoca a enfrentar os limites dos nossos métodos etnográficos, lembrando que ficção, desejo, a corporeidade dos cenários, não periféricos, na produção de conhecimento. As provocações linguísticas de Amara Moura desafiam estudiosos da literatura a habitar as falhas, fraturas e possibilidades da própria linguagem, especialmente quando escrevemos através de gênero, estigma e disputa de nomeação. E claro, Puta Feminista, de Monique Prada, o primeiro manifesto abrangente do feminismo puta no Brasil e talvez no mundo. Monique oferece um arcabouço teorizado e enraizado na experiência vivida e na luta coletiva, e insiste em um feminismo expansivo, erótico, sem vergonha e profundamente afirmativo. Tomando em conjunto esse corpo de obras, demonstra que a escrita de trabalhadoras sexuais nunca é apenas testemunho. É teoria, é método, é criação de mundos. So, as we turn to our conversation that rightfully gives Monique her flowers, I invite us to consider Puta Feminista not only as a political stance, but as a mode of knowledge production, one that treats the body as archive, the street as university, and solidarity itself as theory. Monique's work insists that the future of feminist thought is inseparable from the wisdom and the leadership of sex workers, a wisdom that this translation at last makes newly accessible to Anglophone readers. And I would invite now Monique, after the translation, to add a few words specifically about the book itself. E então, enquanto entramos nessa conversa que oferece, com todo o merecimento, as flores à Monique, eu convido todas nós a considerar Puta Feminista, não apenas como uma posição política, mas como um modo de produzir conhecimento, um modo que trata o corpo como arquivo, a rua como universidade e a solidariedade como forma de teoria. O trabalho de Monique insiste que o futuro do pensamento feminista é inseparável da sabedoria e da liderança das trabalhadoras sexuais. Uma sabedoria que está em tradução, enfim, toma novamente acessível para leitores e leitoras anglófonos. Aí, Monique, a Amanda gostaria que você falasse um pouco de você e do livro. Welcome, Monique. Oi, eu tô com um pouco de dificuldade com o Zoom, mas consegui Tá, tá. ativar o microfone. Vocês estão me ouvindo, mas acho que não estão me vendo, né? Isso, Sim. mas te ouvimos bem. Pessoal,
Eu trabalho há 32 anos no mercado de sexo. Eu moro no sul do Brasil e em determinado momento comecei, dentro da minha trajetória como trabalhadora, a me questionar o quanto a gente poderia ou não se dizer feminista, pensar o feminismo, se eu estava atacando outras mulheres com o meu trabalho. E aí comecei a estudar essas questões de feminismo, me conectar a coletivos feministas aqui na minha cidade, depois em São Paulo, e enfim. E aí comecei a entender a necessidade de fazer esse debate de um modo mais direto com mulheres que entendiam que a gente podia ser feminista, feministas que entendiam que poderiam defender as trabalhadoras sexuais e também com setores mais conservadores da sociedade e do feminismo, que entendem que trabalhadoras sexuais não podem ser feministas, que o trabalho sexual não é um trabalho e nós só poderíamos participar desse movimento a partir do momento em que a gente abre mão da nossa essência e do nosso modo de sustento, né? Conhecendo o movimento brasileiro de prostitutas, começando a debater e conhecer de perto várias lideranças em todo o país, me ficou muito claro que o movimento que a gente estava fazendo era sim um movimento feminista. Por mais que muitas lideranças chegassem para mim e me dissessem: o que que você quer com o feminismo? Nós não gostamos das feministas, nós temos medo das feministas, mas aquilo que a gente estava fazendo e que essencialmente elas estavam fazendo em uma condição muito mais precária do que a condição em que eu atuava, em cidades distantes, às vezes, enfim. Aquilo era o feminismo na essência, o feminismo na raiz, né? Elas cuidavam das suas comunidades, das suas crianças, juntas, de um modo coletivo, entendiam de sororidade, entendiam do que a gente vai chamar de empoderamento, eu não gosto muito do termo, mas enfim, e eram mulheres que cuidavam das suas próprias vidas de um modo politicamente organizado e politicamente feminista. E daí me veio a necessidade de escrever sobre isso, de pensar o puta feminista como um manifesto, como um modo de dialogar, né? É, não só com as feministas que não são prostitutas, mas levar esse feminismo para dentro das nossas vidas, né? Nós já estávamos fazendo feminismo, só não era reconhecido como feminista. E ter agora esse livro circulando para fora do Brasil para mim é muito incrível e é a possibilidade né, de junto com outras ativistas, como a Mara Moira, Indianara Siqueira, Natânia, e seguindo a linha de Gabriela Leite, levar esse debate para fora do país e ampliar, né, o nosso alcance, junto com outros também coletivos de trabalhadoras. Obrigada, Monique. Obrigada, Monique. Perfeito. Então, a Monique. Changing the language. So, Monique has been a sex worker for over 32 years of her life. She lives in the south of Brazil. Just a little historical context. The south of Brazil, it's very conservative, very extreme right. I think it's a good point to make. Mhm. And Monique, she started to reflect and think about feminism and how feminism never was an umbrella that embraced the sex workers. So by that, she started talking to people in São Paulo and other colleagues and realized that they were feminists. Besides, feminism maybe didn't like them theoretically for a long time, and some women saw in them a challenge, a competition. She identified that they were already doing feminism. So they saw the body as an instrument and how those women around her every day taking care of the kids, working, just by doing their lives, they're doing feminism, but feminism was not recognized. So because of that, she wanted to open a dialogue. She wanted to open a conversation. She talks about conversation a lot. So the book, it's a manifesto because of that. She talks about empowerment. She doesn't like the term a lot, but that's the term that she uses to for when she starts to reflect on it.
And she realized that yes, inside the feminism was on them, was on the sex workers, but they needed that recognition. So now being here outside of Brazil Mhm. with Amara, who were lucky to have in the call, and Indianari and Natanya, they're bringing the conversation to a different place for all of us now. Do you want to add anything? That was brilliant. Yeah, that was really good. Monique. Thank you so much, Monique. Um, did you, either you or Amanda, did you want to add anything else before we go into the questions? No, I think that that was a really important point that Monique brought out that and is talked about very much in the book itself, that the idea of feminism it was a dirty word in the way that research is often thought as a dirty word. And so feminism isn't maybe a term that's picked up, but throughout the book you can see how they're fighting for the women's rights to fair and act the fair right to be able to work and to make a living from their work. And that's really clear throughout the book itself. And so putting these things into conversation with one another is really, and kind of opening the space for sex workers to call themselves feminists, really connects them to these broader labor movements. Awesome. Thank you so much. Can we just So sorry, can we just translate that Can I to, just translate? yeah. Monique, a Amanda estava falando que a introdução que você fez, né, é exatamente sobre o que o livro fala, que é essa introdução do feminismo, né, com as putas e como isso é importante para as mulheres, que é exatamente o que o livro está tentando provar, que o feminismo está em todo lugar. Okay, we can move on. Thank you. All right, fantastic. So I'm going to start with you, Monique. Can you share a little bit about yourself, and give us maybe some background on how this book came to be? I think you've already talked a little bit about how this book came to be, but perhaps a little bit more about yourself, your early days, anything that sticks out to you that led up to this point. Então, Monique, ela tá perguntando para você falar um pouquinho mais sobre você, e sobre o começo do livro, assim, os talvez acontecimentos que você tem na cabeça que foram muito específicos para você começar o livro, nesse sentido, assim, do começo, como que o livro veio? Então, eu começo a conhecer o movimento de prostitutas, né? Começo em Porto Alegre, começo a me inserir nesse meio, e conhecer ativistas também de outros espaços, né, do Brasil, e entender a necessidade de falar sobre isso a partir do nosso ponto de vista. Ao mesmo tempo, né, em que eu começo a viajar o Brasil e um pouco do exterior, levando a necessidade, a importância de reconhecer o trabalho sexual como um trabalho e o nosso lugar no feminismo, vinham os ataques, as ironias, as agressões de alguns setores, vertentes feministas mesmo, né, contra as trabalhadoras. E quanto mais esses ataques cresciam, mais me parecia importante trazer essa visão, para um livro, para uma teoria, quando elas dizem, né, todo trabalho sexual é violento, é violência, é necessariamente violência de gênero em si, e para nós é importante voltar ao trabalho sexual como um trabalho e pensar que nele há violências, e quando a gente trata ele totalmente como uma violência, né, e considerando que tem uma comunidade gigantesca de mulheres vivendo nele, é como se nada então fosse violento. E eram respostas que me vinham às vezes, né, quando mulheres eram desalojadas, eram reprimidas pela polícia, enfim, e as pessoas diziam, mas não, mas a prostituição é violenta em si, então não há um problema em elas sofrerem violência, porque elas já sabiam que iam sofrer violência. E a nossa luta justamente é para poder existir sem violência, para entender que nosso trabalho não necessariamente é violento e, enfim, que é de fato um trabalho, é um trabalho dos essenciais para essa sociedade nesses moldes, e é um trabalho possível e exercido por uma comunidade gigantesca de pessoas, é, majoritariamente mulheres, que querem e merecem e lutam por seus espaços, e junto com suas famílias, né? Eu considero central no feminismo
a luta contra o estigma, que é uma questão que atinge a nós, atinge as nossas crianças, as nossas famílias, mas também atinge a todas as mulheres, né? O estigma não é mais do que uma estratégia de, de dominação, de controle de corpos e comportamentos de mulheres. Você não precisa ser uma trabalhadora sexual para ser oprimida pelo estigma, né? Dolores Juliano, uma antropóloga argentina, tem algum trabalho sobre estigma que é meio interessante, e ela justamente coloca que o estigma de puta não tem a ver com o fato de algumas mulheres cobrarem por sexo, né? Mas de algumas mulheres, ele é um fator de ameaça, ameaça de violência, ameaça de pautar o comportamento, de determinar como as mulheres devem se comportar. Por isso é tão importante entre as trabalhadoras sexuais, mas também entre as mulheres que não cobram por sexo, fazer aliança contra o estigma. E disso surge, né, todo o meu trabalho no ativismo e o livro e essa corrida. Me fala de novo o nome da antropóloga? Dolores Juliano. Dolores Juliana. Do site aqui. Ela faleceu faz 2 anos. So, Monique said that she started very early this movement, especially questioning herself about feminism and the place of feminism within the sex workers in Porto Alegre, her hometown. And then she started traveling around and talking to people and meeting the sex workers movement, the activism, and she started to see the lack of the feminism and how violent that would be. She mentions that they say that sex work is violent itself. So when they suffer violence, no one cares because they already know that they're going to suffer violence. Since sex work is already violence. So this whole work and activism to break that idea. And their point is to show that there's a lot of aggression and yes, there is a lot of violence, but it's also a work that people do normally using their bodies is their right to work on that. She mentions anthropologist Dolores Juliano, an Argentina anthropologist, that talks about stigma, how we have stigma among sex work, and with the feminism, how we need to fight against the stigma. And that's was something that really fired her up to write the book, against their stereotypes, that she felt the threats, how sex workers have threats all the time. And to break that vision of that it's just related to violence, that it's so much more. Mhm. You want to? That's it. Yeah. I think Monique wants something else to add. Monique, você quer adicionar alguma coisa? Não? Então, Fantastic. Thank you so much. Um, so you talk about how, I love the way that you put this. One of the biggest arguments that you're making is that if we believe the sex work is already violent, then sex workers have no right to even ask for any protections, right? If sex work is already violent. So besides that, you know, um, argument that you're making, what is one other main misconception about sex workers that you're hoping to debunk in this book? A professora Duby mencionou, né, que você estava falando que muita gente acredita que o trabalho sexual por si só já é violência, né? É relacionado à violência, é violento. E por conta disso, em tese, as profissionais do sexo não podem pedir por proteção por nada. E que você quer quebrar esse estigma e essa crença. E aí ela pergunta qual que é um outro estigma que você quer que o seu livro ou que você, como ativista, quebre, né? Mostre pra gente tem muito mais do que isso. é, qual é o outro estigma? É a ideia de que nós não podemos ser autônomas, exercer nossa própria autonomia, exercer nossas escolhas. A ideia de que, bom, claro que escolha no modelo capitalista é uma coisa bastante restrita, mas não significa que você não esteja escolhendo, né?
o trabalho sexual nunca é visto como uma escolha, e os outros, né, tantos trabalhos mais precários costumam ser vistos. Então, acho que a luta por direitos fala muito sobre isso, sobre o meu direito de trabalhar no que eu considero mais adequado para mim, né? Talvez seja numa lanchonete, mas se fosse numa lanchonete, isso não seria uma questão. Eu não precisaria escrever um manifesto para Uhum. trabalhar numa lanchonete. É, como quem Virginia Desplan fala, né? Ninguém se comove com o fato de uma pessoa com mais idade ter que morar na rua ou não ter o que comer e tal, que realmente sempre incomoda, né? Determinado setor da sociedade é o fato de mulheres cobrarem por sexo e terem uma vida menos desconfortável, ou até mesmo confortável a partir desse trabalho, né? Como ela diz, são único recorte do precariado que inspira comoção, né? Da classe média, das intelectuais, de toda a sociedade. Você não pode ter o direito a essa autonomia de decidir o que fazer com o seu corpo. Por quê? Porque a sua escolha seria pautada pelo dinheiro, pela necessidade financeira. Só que todas as escolhas na sociedade capitalista são pautadas pela tua condição financeira. So, for her, it's the idea that they're still not independent or they're not seen as independent on us owner of their own bodies. So people don't see sex work as a choice. And it is a choice. A lot of them choose to be a sex worker. And obviously in the society that we live, the capitalism society, we choose for money. So why someone who works in a very bad situation, maybe in a restaurant, maybe is being abused. We don't feel so touched by that, but people are so ready to judge when we talk about sex work. So she compares that, and she says that this autonomy that she wants, that's the stigma that she wants to break. That we as society need to see that sex workers have autonomy and they're fighting for it. It's her right to work. It's her right to use her body. That's so well said. Thank you so much, Monique. Um, and I have one other question. I was wondering, what are the dangers of equating sex work with gender-based violence? I think that your work does such a fantastic job of really clearing up those two issues. The ways in which often when we talk about sex work, we're always talking about the victims of sex work, right? And so what really is the danger of always talking about sex work in the context of gender-based violence? Monique, ela está perguntando qual que é o perigo da gente sempre associar o trabalho sexual com a violência de gênero. Então, se o trabalho sexual ele é sempre uma violência de gênero, você não consegue defender as mulheres que estão realmente sofrendo uma violência dentro desse trabalho, né? Se tudo é violência, então nada é violento, como eu citei, né? A violência da polícia, a violência misógina, essas questões é como se fosse natural que as mulheres precisassem conviver com ela, com essas questões por exercer esse trabalho, quer dizer. Durante muito tempo, e é um pouco hoje ainda em alguns lugares, é muito difícil para uma trabalhadora sexual denunciar um caso de estupro, um caso de violência, porque se considera que ela já está ali, que seu trabalho é sofrer uma violência, né? Então, desde piadas até negação de que isso possa acontecer, né? Uma trabalhadora sexual sofreu uma violência, ser estuprada, enfim. Como é que isso atinge as outras mulheres, né? Aí a gente precisa pensar sobre o estigma e como ele é usado para condicionar nossos comportamentos, como as mulheres são, né, desacreditadas em casos de violência, dependendo dos seus comportamentos. So Monique starts with a very, a very great phrase. If everything is violent, nothing is violence.
So if everything in sex work is related to violence and it is violent, there's no violence. So if someone, a sex worker, is raped and goes to the police, she doesn't have that space to talk about and declare that she needs help and that she suffered a violence because in theory she's already there to be a victim of a violence. So she talks about breaking the stigma and how hard it is to literally separate the violence from sex work and that only becomes, as you said, of gender violence. It's all they see, right? And then we can never help the sex workers. They're actually suffering the violence because they already take it. That would be part of it. Yeah, and I loved in Monique's earlier response, so eloquently said that the stigma itself is a strategy of domination, which I think is so important and comes through here. That if people could openly talk about the work that they do, and they could file complaints however they wanted to, or report even abuses. That might be one step forward. But when you're always already assumed to be the recipient of violence, then you have no options moving forward. And often in the broader literature, we see sex workers, especially from the global south, as being as victims. And I think that's also very violent in the sense that it removes them of having a voice and being spoken for and on behalf of. And I think that that's really important when Monique is saying that there was this inspiration also from following the various movements to start writing about them and sharing the complexities of the violence and how feminists could be some of the most violent towards sex workers. Yeah. Ah, se a Amanda adicionou da sua primeira resposta, como você estava falando que estigma é por conta da dominância, né? Eles tentam dominar a gente pelo estigma e como que isso já é uma violência. E separar isso, né, das trabalhadoras sexuais tá sendo um desafio e é exatamente um dos pontos do livro. E aí ela fala desse fator político, né, de como a violência e a dominância tem esse papel nos corpos que não são deles, né? Então, se aquela pessoa já é vista como vai sofrer uma violência, como você falou, como é muito difícil de pedir ajuda e clamar por direitos, né? Direitos que todos nós deveríamos ter. Sim. Acho que é isso. Mhm. Monique, did you want to say anything else about either what Amanda or Gabriella was saying? Monique, você quer adicionar alguma coisa do que a gente estava falando? Mhm. Não? Tudo correto. Mhm. Said everything. It's what she said. She's agree with it. Que a Mara quer adicionar alguma coisa? Ah, Ah, Amara. Oi. No, no, for now, I'm just listening to you. I'm happy to be here with you. Wow. I love this. We don't do it very often. Beyond the translation, then we don't see each other as often. So it's so nice to be in conversation again and then for the University of Alberta to open this space for us again. It's been really kind. I have a question for Maniki. Yeah, Heather, go ahead. So Maniki, in the book, um, and even here, you talk about that the customers are mostly married men, right? Um, that the sex work is being done with married men who are coming to the dinner tables and whatever. And so I wanted to know, and your positioning that this is not about being victim, this is about a job. And so I wanted to know, is there a difference between a sex worker and somebody who engages in extramarital affairs with one partner or something, but somebody who engages in extramarital affairs for finances, for money?
O Nick, vou tentar meu melhor aqui traduzir a pergunta dela. A Heather tá te perguntando, baseado no que você já falou e no seu livro, que você menciona que a maioria dos clientes são homens casados. E aí o que eu acho que ela tá tentando perguntar é se tem uma diferença entre, por exemplo, uma trabalhadora do sexo que tá ali trabalhando e por acaso o cliente dela é um homem casado. E uma outra pessoa que tá numa relação extraconjugal e tá recebendo dinheiro por essa relação. Qual que é a diferença? Faz sentido? A pergunta? Faz algum sentido, né? As Tá, relações, pelo menos são coisas tenta aí. complicadas Sim. demais na sociedade, né? Acho que agora eu vou esquecer, eu não vou lembrar de quem disse isso, né? Que o fardo do casamento é algo tão pesado que precisa de mais de duas pessoas para carregá-lo. Então, eu poderia dizer que uma amante que se interessa por dinheiro num relacionamento e uma trabalhadora sexual tem lugares parecidos, eu poderia, se eu não entendesse que a sociedade quer falar isso para meio que ofender a amante, né? Ao mesmo tempo, a amante tem ali um lugar mais complexo, de uma relação mais próxima, enfim. Acho que às vezes a gente procura estabelecer os nossos lugares, o meu como trabalhadora sexual, que também já fui amante, que também já fui traída, também já fui casada. A gente procura pautar o nosso comportamento, tentar entender o nosso comportamento em relação aos homens, quando talvez a gente devesse, né, jogar esse peso todo para eles. Quem tem que dizer se somos iguais, diferentes, se essa relação é parecida ou não, se somos piores ou melhores, né? Enquanto esposas, amantes ou trabalhadoras sexuais, são eles. Tem uma coisa que me ofende muito, talvez não devesse, né? A gente sempre tem a ideia de que a prostituição é um suporte para os casamentos. E eu concordo com isso. Muitos casamentos sobrevivem muito a partir dessas saídas, dessas fugidas de casa dos homens, que ao invés de procurar terapeutas, procuram trabalhadoras sexuais. Que bom, porque trabalho com isso. Mas ao mesmo tempo tem uma ideia de que a prostituta é nada. É uma relação, e eu falo disso no livro, né? Uma relação que não significou nada, e tal, como se nos colocam, né, nessa relação como, de fato, um objeto bom, uma prestadora de serviço. Só que isso nos desumaniza imensamente, né? Que aquela trabalhadora está ali. E, ao mesmo tempo, os homens héteros de família e tal, é, eles passam por vários casamentos, mas uma coisa que nunca acaba na vida deles é a frequência aos prostíbulos. Então, como eu vou dizer que essa relação é uma relação que não significa nada, que não deve ser levada em conta? Não em termos românticos, né? Mas ela existe, ela é um suporte muito sério para o casamento. Tanto quanto uma amante pode ser. Então, enfim, eu não diria que uma mulher que se envolve com um homem casado por dinheiro é uma prostituta, porque quando eu digo isso, eu sei que a sociedade quer dizer isso para ofendê-la, mas é uma relação similar. Uhum. Acho que peguei. So, Não sei, é difícil de explicar, mas espero que você tenha pego. sim, vou tentar aqui, qualquer coisa eu volto para você. Tá bom. Um, so Monique said that, well, first it's a very complicated way of comparing and putting those two together. First, it's she says it's even a little bit funny because when we want to compare someone who has a relationship with someone who's married and we want to compare them with a sex worker, we're using that as a negative adjective, right? Like, oh, you're like a sex worker because you're being paid to have this relationship. Um, and she finds very offensive when we think about sex work as a supporter to marriage, but at the same time, based on her experience, it is. Because these relationships they go through especially the white male, middle class men, it goes through several marriages and continues to go to sex workers as a supporter. And she even mentions instead of going to therapy. Um, so
she does see similarities in the two positions, but also I think the way she answered, there's also a huge difference in the place of society and how, again, is a stigma and how we take sex work as a negative thing, even comparing to someone who is having a relationship with that person. And she does agree that there is a relationship with the marriage men and the sex workers, not a romantic one though, right? It's more of a job one, related that a service that she's offering, which is very different from that person having an extraconjugal relationship. Let me know if it needs clarification. It was a No, no, little. no, 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 no. That's great. Thank you. Yeah, ok. Acho que ela entendeu, Monique. Foi bom, Ah, foi bom. I think Obrigada. I think it's interesting, and I might just add too that in Monique's book, there's various places where Simone de Beauvoir is brought up, and in particularly this notion that the only difference between marriage and sex work is the length of the contract. And so, if we're talking about sex work in terms of extramarital affairs, it's also interesting to look at the institution of marriage itself and see how it reinforces patriarchy. Um, and the kind of, in Simone's words, the only difference being the length of the contract. I think that earlier, this anthropologist of Dolores Juliana, who is brought up and who's quoted at the beginning of the book, and since it links back to what Monique was earlier saying about stigma, Dolores writes that the stigma of prostitution is not about sex, what sex workers are or do, but it represents a powerful element of control for women who do not work in the sex industry. The model of selfless wives and mothers demands much more remuneration and sacrifice. Although it is said that the woman is the queen of the home, we know that she is not, that she is a person at the service of everyone. It is such an unattractive model with so little reward and recognition that the only way to get women to conform to it is to make sure that the other possibility is worse. And Monique starts the book with that quote, which I find really anchoring in terms of the arguments that come forward. Então, a Amanda só complementou que você cita bastante Simone de Beauvoir no livro e essa relação com o casamento e como, né, a diferença do casamento tá ali só no contrato, né, e como esse estigma que é muito forte ainda, como você fala no livro, precisa ser quebrado, né, e a gente precisa olhar para além dessa interpretação da pessoa que trai e da profissional do sexo. sim. Thank you so much. I love that we're already getting into conversation here. I had just a couple of questions for you, Amanda, if that's okay. Yeah. One of the questions I had was, could you share a little bit about yourself and your background and how you got involved in the book? And why did you want to take on this project? For sure. And there's so many entrances for me in this work, but I've chosen for tonight to talk about mostly my research, which is centers on popular economies, or what's increasingly referred to as popular economies, and the importance of that word, popular economies, and what's happening now, especially through the work of an Argentinian author, feminist author, Veronica Gagos, is a recognition that the divide between informal and formal economies is not an equal divide. It's actually quite a fictional one. And so we have to think about how formal institutions uphold and actually are intricately involved in informal sectors like sex work. And I could talk a bit more about that, but most of my work is anchored around those popular economies. I'll just give Gabby a chance. Então, a professora Duby perguntou para a Amanda para ela falar um pouquinho sobre ela e como que ela chegou no seu trabalho, qual que é a relação teórica de vocês. E ela falou que meu trabalho se concentra no que tem sido cada vez mais chamado de economias populares, um termo que rejeita a ideia de uma divisão nítida entre economia formal e informal. Em vez disso, reconhece que aquilo que chamamos de informalidade está profundamente imbricado com instituições formais, regulações estatais e sistemas econômicos mais amplos, que a distância parecem tão facilmente mensuráveis. And so, despite my love of this literature, I also recognize that it really excludes sex workers themselves, despite a lot of it and a lot of the feminist writing in popular economies, recognizing that popular economies are a predominantly feminized workforce, but always exclude sex work in these conversations. Então, apesar do amor dela por esse tópico e das economias, ela começou a perceber que exclui muito as profissionais do sexo em vários sentidos e o tanto que é importante
a gente pensar que esses sistemas de economia são basicamente gerados por mulheres, principalmente, né, no Brasil e nas regiões da América Latina e no Caribe. Então, ela enfatiza essa exclusão e quanto é importante a gente focar nisso. And so my arrival in Brazil was actually to kind of consider the sport mega events and the ways in which popular economies are responding to the type of rapid transformation happening in cities at the time of an event. And often this rapid transformation happens under neoliberal logics, profit-seeking logics, and involves the sanitization and policing of many communities. And that's when I think Monique and I kind of intersect at this eviction that happened just days before the 2014 World Cup, which involved hundreds of women working in a well-established, well-known and established, autonomously working from a well-known and established sex worker business in Niterói. And at the time of that eviction, that's when I started to get more heavily involved in terms of sex worker rights movements, who also weren't being included in terms of the Olympic activism or anti-Olympic activism at the time. And so Monique's work became pivotal at that point, in the writing and the understanding, and moving forward. Sorry, I'm rambling all that. It's okay. It's okay. Então o trabalho da Amanda começou muito pautado nos grandes eventos, né? Nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. E foi aí que o trabalho de vocês meio que entrou em acordo, né? Que foi das remoções que aconteceu depois de 2020, 2014. E como o trabalho dela foi focado nisso e nessa população que não era vista, ou e quando foi vista, porque eles precisavam, né, do físico. E aí esses eventos começaram a fazer um display, a mostrar, né, a questão da política, da sanitização e de tudo que aconteceu no Rio nessa época. So the action at Niteroi was obviously incredibly it was often obviously one of the most egregious kind of demonstrations of state violence at the time of the FIFA construction. But it also brought together, and Monique talks about in her book, brought together Monique with Indianata Prada, or sorry, Indianata Siqueira, and brought together this kind of like swell of Brazilian sex worker activism that then could get behind and start forming a bit of, not that it wasn't already formed, but creating and strengthening the solidarities that already existed. And so for me, following their work was really important. And then when I got a position at York in the pandemic, continuing those relationships and strengthening them and bringing that work to students as I teach gender and sexuality and health became even more important. And so today we had a presentation from fourth year students on Monique's work, and they are so enthusiastic about it and what they're learning and how they learn about their own bodies and their own kind of autonomy and bodily sovereignty through the work of Monique, and that was became really important in the pandemic, and it continues to be now. Um, Então, em 2014, apesar, né, da violência e de tudo que aconteceu nas remoções, a Amanda faz uma menção a como você, Indianara Siqueira e outras ativistas se tornaram mais próximas e o ativismo que já existia, claro, se tornou cada vez mais forte no Brasil e a influência que isso teve no trabalho dela. E aí, quando ela conseguiu a posição aqui na universidade, na pandemia, ela começou a usar o trabalho que vocês fizeram para realmente abrir essa conversa, esse diálogo com os alunos aqui. E aí ela até mencionou que uma aluna dela do último ano fez uma apresentação hoje sobre o seu livro e que essa aluna foi incrível e que e essa aluna falou de como eles estão aprendendo sobre o próprio corpo, sobre independência através do seu trabalho, né? E como esse ativismo que começou, infelizmente, lá das remoções, não começou, né? Mas ficou mais forte, ele chegou até aqui. And so it was so cool today to see my students or the students here at York putting in conversation Amara's work, Monique's work with Indigenous feminist scholars like Leanne Simpson and Audra Simpson, talking through how the current laws within Canada, the prostitution laws that we have here in Canada, are very much a colonial legacy and involves, in fact, policing Indigenous women, irrespective of their involvement in sex work, but policing them in terms of what relationships they maintained, how they maintain their houses, whether or not they moved on and off reserve. And this is beautifully outlined in Leanne Simpson's work. And then they can put it together and draw the connections between Amara Moira's work and Monique Prada's. And I was so thrilled to see it. And I think this is exactly the outcome that I was hoping when we were working through this.
Então, agora que ela introduziu o seu livro e o da Amara para os alunos dela, ela percebeu uma conexão com acadêmicas indígenas aqui do Canadá. E aí eles começaram a questionar a questão das mulheres indígenas aqui nas reservas e também a violência, da polícia. Então, eles começaram a questionar o valor do próprio corpo, dos corpos indígenas, através do trabalho de vocês. E que era exatamente que isso é muito gratificante para ela de si, os próprios alunos fazendo essas conexões. That's it. That is that is so fantastic. When you were talking, Amanda, I was just thinking about Monique's quote on page 46 of the book here. So this point that, the danger of criminalizing prostitution is not just for sex workers, right? The danger is for all of us, right? Particularly racialized women, right? And she says, human trafficking legislation, on the other hand, is problematic for migrant sex workers and ultimately all women, considering that any of us could be suspected of prostitution and end up detained by immigration services in our travels to other countries, right? Yeah. So this issue of criminalization of sex workers really marginalizes already marginalized women, right? Puts us in danger. So thank you so much for bringing that point up. The other question I had for you was, what challenges came with editing and translating this work? Were there some ideas or concepts that were hard to translate into English? Yeah, I'll say that I initially had my hand slapped by a North American scholar when I was talking about my work in Brazil, and I used the word prostitute. And this person went out of their way to correct me publicly to say that's not a word that we use sex work. And actually, that became a continual tension because that doesn't represent the movements and the spaces in Brazil and the types of language that's used there. And it was really important for me to maintain that in the English translation and to reflect the movements in Brazil. And so that was something that was intentional throughout. Puta was also a very obvious one and one that people told me never say that, correcting me, never say that. When it was something that Gabriela Leite, who again in the slides I just put a video around Gabby reclaiming that word, and something that obviously Monique wants to take up in the work as well, and conversations around how to include that intentionally. That was not just to kind of speak back to these conversations around terminology. It was also in a way and learning and taking inspiration from movements in Brazil. This idea that sex work, and Monique alluded a little bit to it, doesn't need to be necessarily connected to work itself and the respectability of work and how that system, how a labor system has always already been exclusionary or extractive and exploitative from the types of women that we're also trying to include in terms of a sex worker feminist movement more broadly. So how connecting it to the respectability of work is reinforcing a system that's always already been exclusionary and at times incredibly violent. And so trying to maintain the political importance without domesticating it was really important in the translation. Então, Monique, a professora Dubi perguntou sobre o processo de tradução da Amanda do seu livro para o inglês, como é que foi, os desafios. E aí ela mencionou que no começo ela usou a palavra prostituta e um professor norte-americano criticou ela publicamente por conta do uso dessa palavra. E aí ela ficou em conflito porque no Brasil, né, vocês estavam usando essa palavra. E a mesma coisa com a palavra puta. De como as pessoas falaram para ela, não usa essa palavra. E como a Gabriela Leite, né, tomou essa palavra de poder depois, e você também no seu trabalho. E dessa dificuldade, né, da tradução e do empowerment, como você falou que você não gosta, né, do empoderar, mas de tomar o poder mesmo dessas palavras, né, na Sim. tradução. O quanto isso é complicado, mas, né, que em conjunto vocês chegaram nessa tradução. Let me say something. No, that was Yeah, perfect. okay. The other difficulty was also in terms of the legislation, because I'm not a lawyer and I don't have the constitutional background as well. So trying to understand some of the bills that Monique is talking about, especially because some of the bills, and I
really love this piece of Monique's work when Monique is talking about the Gabriela Leite bill and it being the first of its kind, any kind of labor bill, to really kind of make explicit and confront labor exploitation by directly marking the economic relationship between an employee and the establishment. So knowing, for example, and having it be transparent how much profit a worker is generating for an establishment, and then what is a fair limit that that establishment can then place in terms of extracting from that worker and the profit that they generate. It would be a first of its kind in terms of, from my understanding, and it's something that's led by sex workers. And I think that translating this was really difficult, and getting that kind of terminology right. Então, ela estava falando que um outro ponto da tradução foi a questão das leis, que você menciona bastante no livro, como, né, o projeto de lei da Gabriela Leite, e como essa parte ela gostou muito do livro, mas que foi uma dificuldade porque ela não é advogada, e como as leis aqui são diferentes, né? E aí fazer esse processo de tradução de uma forma que as pessoas que estão lendo em inglês entendessem, né, a importância, o significado e a estrutura do nosso sistema político, né? And I just also, I think that I'd be remiss to not bring in Amara into this conversation at this point because with Amara's book, So What If I'm a Puta, we actually required an additional translator that really understood Pajubá, which was a secretive language that's often used by LGBTQIA plus communities in Brazil, but also by Afro folks that practice Afro-Brazilian religion. And it's a combination of Portuguese with West African languages like Yoruba. And so we really needed support with that. So I wouldn't be translating things like a pocket dial versus a booty call. These kind of like really, these are errors, and so we needed additional support. And I would love, I know Amara spends a lot more time thinking about this and thinking about it so carefully. I would love for Amara to kind of talk through this question around the complications of translation. Oh, I love translation. I studied translation studies for a while during my time at university, studying literature. So it one of my main concerns, and I helped the translation to Spanish before this one comes out in English. Sorry for my bad English. So I don't know if I can be understandable, but Muito bom. so I helped the translation to Spanish before this one, and it came out like this. Let me catch it here. Where is it? Here. Oh, ¿y si yo fuera puta? Let me take out this blur. So, ¿y si yo fuera puta? And I changed so much the translation that they put me as an author of the translation because in the first moment I wanted a very distinct vocabulary. So I used colorful expressions, popular expressions, colloquial Portuguese. So I wanted to see something I didn't know in Spanish. If they preferred some no famous words, I asked them to look for strange local words. So I asked for the translation into Spanish to be profoundly Argentinian. So it's a problem and a solution because it's difficult to promote the book other way in other spaces, but it's important uh, to uh, to search for no say I don't know to the potential of the language. And when we were translating to English, my life was in uma bagunça,
Like a Dis mess? a My dissertation. life was in a mess. Was a mess. So I couldn't help so much the translation. But in the last moment, I sit in the computer and I read all the translation and I helped Amanda and Bruna to Hmm. find solutions to Bajuba, to this coded language we used. Um, I use it in Portuguese. In Hmm. Spanish, they kept the words in Bajubá in the text and made a glossary, a glossary. In English, we chose to take off these words and to find other ways of translating it. And something want to talk about a bit is that this language I used it in my other book, NECA, a novel written entirely in this language, and a portion of it was translated to English and is available at the Transgender Studies Quarterly. I love very much this translation. I helped them to make this translation. It's funny, it's interesting, and maybe would like to ask Amanda about this. What was more difficult to translate puta feminista and and what if I'm a puta, and Hmm. what was more funny. So, because to look for sexual vocabulary is very interesting. I was trying to find correspondences between Spanish and Portuguese, and it was crazy because I thought Argentina would have the same vocabulary we have in Brazil, and it wasn't verdadeiro, no, true. It wasn't true. Hmm. Uh, how difficult was to translate these terms to English? Yeah. Do you want to translate maybe a bit for Monique? Yeah. Yeah. Então, ou a Mara quer falar em português ou eu posso fazer um resumo? What do you prefer, Monique? Monique, você quer que eu traduza ou quer que a Mara fale? Porque tanto. É, pode fazer um resumo, eu entendi uma boa parte. Hmm. Tá. Então, a Tem Mara, a boa parte que eu não entendi, você resume. tá. Se eu perder alguma coisa, você me fala, Mara. Mas Tá. basicamente a Mara estava falando do processo dos livros dela, né? De como que foi fazer e traduzir, e como ela traduziu para o espanhol, e que achou que era muito parecido com o espanhol da Argentina, mas não era. E como é divertido olhar esses termos sexuais, né, entre as línguas. E aí, falando desse processo de traduzir para o inglês também que ela não conseguiu participar muito, mas no final conseguiu. E que como, né, que tem uma outra língua de descendência, né, afro-brasileira, das origens religiosas, que também foi o Bajuá. Tô falando certo? É, Bajubá. Bajuá? Yeah. É, Bajubá Bajubá. ou Pajubá, né? Ou, Pajubá. Eu tava pensando se era Pajubá. Pajubá. Both. Both. É como, né, é uma outra língua, e aí no espanhol eles mantiveram o Pajubá, colocaram um glossário lá, mas no inglês eles tentaram mudar, né, pra ver se aproximava mais, e aí ela perguntou pra Amanda da dificuldade, como que foi traduzir esses dois livros, qual que foi mais difícil, e que se foi divertido, assim, procurar essas palavras, esses termos sexuais em inglês. É mais ou Yeah. menos isso, Amara. Qualquer coisa você fala. I was going to say that you both made me red, but for different reasons. Amara, you made me red to blush because I would be sitting there collectively with friends or even students trying to think of how to say this word and all the possibilities to say, for example, cum or dick, and all the different ways to possibly say these things. And then Monique made me red because of the anger. And the heat that I felt was an anger
and yours was more of a blush. Um, but I think, and I know that I maybe I'm constantly thinking about what this will bring to in terms of Canadian sex worker movements or movements in North America as well, and how we put these things together. And I think that we cannot forget, and things that I'm always reminded by Elaine Lamb and Laura Murray, who are two close collaborators and friends of mine. We always talk about how Brazil brings joy to these movement spaces and how sex worker rights organizing in Brazil brings so much joy and playfulness in protests, in organizing, and this is at the center of it. And so I think that that's at the center of both of the projects. They're witty, they're charming, they're genuinely funny, but they're still political and they're still pushing back against the patriarchy in different ways. And I think that that is true for both. And so I would say I would struggle with those kind of political arguments with Monique, and then I would struggle with the sexual innuendos with Amara. So they're both a challenging in a new way, and I was so glad that Bruna, Amara mentioned Bruna, award-winning translator, who's Brazilian as well, who's based out of New York, has translated a number of queer Brazilian authors and has won, recently just received an award herself and also published her own self-authored book. And so I was so grateful when Bruna said yes to the project and to take it on with such energy and joy. Então, a Amanda estava falando que os dois livros tiveram suas dificuldades, os desafios, mas de uma forma diferente. Que o da Amara foi o desafio de que ela ficava vermelha, assim, meio que de vergonha por conta dos termos sexuais. E o seu, Monique, mais do vermelho da raiva, né? Da revolta, que motivou bastante ela a traduzir. E a felicidade de ter tido a Bruna para ajudar, que é uma tradutora super renomada no projeto da Amara, né, que era necessário, mas que como o Brasil, né, os dois livros, vocês duas, como a gente traz a felicidade, a alegria e como é divertido e ao mesmo tempo forte, e político e sério, mas como que isso muda, né, como a gente vê a academia e projetos intelectuais como os de vocês. Awesome. So we have one more question here, and then we're going to open it up to our audience members. So feel free to, remember your questions or type it in the chat as we get this last question, because what we want to do is we want to kind of see how this particular book, the sex worker movement, is relevant in the Canadian context. So what are the issues that we're dealing with here in Canada that this book speaks to? Yeah, I would say across North America more generally, we see, and this is true of Brazil as well, and kind of the reason why I first started asking questions around the Sport Mega event because of this hysteria around human trafficking. And we're seeing that especially now, and that's not unique to Brazil. This connects the Americas. It probably connects and is a topic that is taken up across sex workers, rights movements across the world for probably the last 2 decades. And having human trafficking and specifically the anti-trafficking policing of their profession, that is a type of benevolent, it is painted as a type of benevolence, but is incredibly violent. And so working with groups here in Toronto, and I mentioned Elaine Lamb's work, but Butterfly, the migrant and Asian sex workers' rights movement, are mostly migrant women, newcomers to Canada, immigrant women, most of which do not speak English, but are being targeted by these anti-trafficking concerns. And the belief is that anti-trafficking is here to protect and rescue these women who do not want to be rescued at all, at least not a type of rescue that involves putting people in jail or deporting them. And so I think that this is another reason, this is maybe the subtle undertone of the texts themselves that really look at the kind of complexities and nuance of sex work in a way that, as Monique repeatedly says throughout the book, not to romanticize the labor, but to get real with it and to share it from a perspective of people who are trying to kind of push back against these stereotypes. And so I think that it brings, additional global resonance in terms of what's happening and the movement spaces here
in Canada, but across the Americas, really. And I mean, I'll just add also that it's Brazil is the only country that is colonized by Portugal, and so speaking Portuguese, and that really kind of further isolates in terms of these conversations when there's enormous amount of uptake in work in sex worker movements in Spanish. But then again, what do we do with this enormous intelligence and political activisms of sex workers in Brazil? And which is why it's a priority for me and for sharing them with the students now, to talk about, these kind of competing and shared concerns across the Americas, but from perspectives that are often not included in these or circulated amongst Anglophone literatures. Então, a professora Duby perguntou para Amanda de que maneira esse trabalho, o movimento, o trabalho de vocês é relevante para o contexto canadense. E aí a Amanda estava mencionando de como ela começou com os grandes movimentos, né? Com a Olimpíada, com a Copa do Mundo, e como isso estava muito relacionado ao tráfico humano, né? E como isso foi relacionando com também ao trabalho sexual. E que isso não é só do Brasil, ou só da América Latina, né? Como vai para várias partes, inclusive para o Canadá. E aí, como essa teoria que ela começou a ver como era importante abranger todo mundo, e claro, né, o Brasil sendo colonizado pelos portugueses, nós somos os únicos que falam português, todos os outros países falam espanhol, então toda essa produção, esse ativismo em espanhol, ele meio que fechou o ciclo ali, mas como tem ativismo e força no Brasil, e como é importante propagar isso. E aí ela começou a trazer esses trabalhos, os trabalhos de vocês, para cá e fazer essas conexões com o território canadense também. Awesome. Let's give both Amanda, Monique, Gabby, and Amara a round. Monique. My goodness, this was such a fantastic conversation. I'm going to now open it up to those who have questions. I know that there are already some questions in the chat here. Does anybody who already put a question in the chat want to vocalize their question? Feel free to raise your hand. Oh, I love that. There's one about are the books available at the U of A library? I just got them here at York. I don't know if they're at U of A, but that would be fabulous. They were able to get electronic copies here at York. Yes, and there was a response with the link there. Oh, So amazing. yeah, it is available. Great. I know that I shared the link with my students who hopefully read. Yeah, Um, that's always the hope. but it is honestly an amazing read, fantastic read. So grateful for this book. Questions? Jovi, I see your hand. Hi there, can you hear me? Yes, yeah. Okay, great. Congratulations to the authors, the translators, and the people responsible for hosting this event. I typed my question in the chat, but I can read it out loud. So what elements of Monique Prada's work can be extended to theorize about Puta feminism around the world? And what is unique to Brazil and the territories where Monique developed her work? And I also posted the translation right after that. So Thank, that's my question. Thank you. thank Que you. I'll translate. Então, ela perguntou, Monique, para você, quais elementos do seu trabalho, podem ser estendidos para teorizar sobre puta feminismo ao redor do mundo, e quais os elementos são únicos para o Brasil e os territórios onde você desenvolveu o seu trabalho? Então, eu acredito que os únicos elementos que são únicos para o Brasil são os que tratam as questões legais, né? Que mudam de um país a outro e tal, mas eu acredito que todas as outras questões que o livro aborda são bastante universais, não só em relação a trabalhadoras sexuais, mas a todas as mulheres e identidades, né, femininas. Eu acho que, exceto as questões legais, tudo pode ser abordado para a realidade de todos os países. Sobre as questões legais, em 2012, nós começamos um projeto
um projeto de tradução e de textos de trabalhadoras brasileiras também, né? Eu vou recomendar aqui, ele é o mundoinvisível.org. Claro, para quem lê, na verdade, em português, mas tem os links de todas as matérias que traduzimos, né, nos sites em inglês e espanhol. Acho que a gente tem tradução de inglês, espanhol e francês ali. E é um compilado bem interessante sobre como está a questão do trabalho sexual ao redor do mundo, principalmente questões legais. So Jovi, when Monique said that, in her opinion, only the law is unique to Brazil because different countries have different laws. And even though the law is very different, they have a work. It's called Invisible World. She's gonna post the link in the chat where they're putting together several law statements from different countries in different language. So right now they have English, Spanish, and French about sex workers. So we can all access. They have different links in different languages too. And she also mentions that it can not only be generalized for other countries in terms of the sex workers, but for all of us, for all women. And thank you so much for that link. I think that's going to be a great resource for both myself and our audience members here. Other questions that came up as either you read the book or as you were listening to the conversation today. See that there's in the chat, Jessica asked a question. In the work of destigmatization, how is social media contributing to this, or is it? And if it is this space only progressing sex workers' acceptance in a way that only allows room for certain types of sex workers, or is there a movement towards acceptance for all sex workers? I don't know. So, Monique, a Jéssica perguntou se nesse processo de quebrar esse estigma, se a rede social está contribuindo de alguma forma para isso, e se sim, se esses espaços eles são abertos a todos os tipos de profissionais do sexo, né? Então ela menciona assim, mulheres brancas, mulheres da extrema-direita, mulheres que têm mais um nível social mais alto, né? E aí ela não, mas imagino, né? Trans woman, né? Mulheres trans e tal. Então, as redes sociais contribuem muito para que a gente possa, né, expandir nosso alcance, fazer mais conexões. Hoje em dia, muitas mulheres trabalham basicamente através das plataformas, sem uma exposição presencial, e essas mulheres também têm se entendido como, pelo menos aqui no Brasil, né, como trabalhadoras sexuais e pensado essas questões e se colocado, né, em defesa desses direitos, mas a gente tem o contraponto aí da rede social também que é, censura nossas contas, deleta, enfim. As redes são muito importantes e muito complicadas de trabalhar, mas traz um novo momento, né, em que as pessoas se expõem mais enquanto trabalhadoras as suas ideias e a ideia de defesa de direitos. E você acha que esse espaço ele está aberto para todos os tipos de profissionais do sexo? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans? Sim, ele está aberto para todos os tipos de profissionais do sexo, né? É, lembro que quando comecei no ativismo, eu sempre fiz meu trabalho. Eu trabalho através da internet desde 98. Antes disso, eu trabalhava através de anúncios de jornal. E lá por 2009, 10, quando eu entrei no ativismo, vinham muitos ataques, porque eu seria uma pessoa, nós que usamos a internet seríamos pessoas privilegiadas. No entanto, o acesso à internet pode ser um pouco mais dificultado para pessoas de classes sociais ou de condições financeiras mais menores, mas ele está presente todo o tempo, né? Quando a gente vai no Itatinga, em Campinas, que é a maior zona a céu aberto, né, zona de prostituição
da América Latina, todas as mulheres têm, né, o seu celular que usam para trabalho, em lugares como a Guaicurus, que é um conjunto de hotéis onde mulheres trabalham uma prostituição mais popular. Os hotéis costumam ter o seu próprio Wi-Fi, porque as mulheres precisam se comunicar. E nessa comunicação, né, nessa coisa de dar o WhatsApp para o cliente e tal, não sei o quê, elas também estão nas redes, também estão nas plataformas, no Instagram, Facebook, WhatsApp, trocando ideias com outras. Então, o acesso não é igual para todo mundo, mas o acesso existe para todo mundo. So Monique said yes, social media makes a huge difference, and it's much more than only connections that they make with each other when they talk about activism and how they're reflecting, how they access information too. Is also a platform to work. She works through the internet since '98, and before that she used to use newspapers. So usually it makes a huge difference for them. And she also mentions that it is an open space for all types of sex workers. That obviously she feels that people who are less fortunate in terms of money, who don't have access to internet, they do kind of feel out of this dialogue and this conversation. She also mentions that for one side, social media does help not only connecting them but also with the work itself. They also suffer a lot of censorship, so a lot of their accounts are deleted and they're attacked through their accounts. So they have like this dual side. And also to think as how it is also a privilege to access the activism through the social media. Monique wants to Eu answer. acho que, posso falar? Yeah, Sim, sim, sim. sim. Que nesse sentido também cabe falar uma das nossas experiências mais recentes na Amprosex, que é um coletivo que se formou em Maceió, com trabalhadoras que elas exercem seu trabalho numa praça e começaram a se articular porque a prefeitura começou a proibir o uso dos banheiros, Mm. né? E ali as lideranças até o ano passado não sabiam ler e escrever. E aí a gente usava o WhatsApp, a gente começou a entender a importância de usar o WhatsApp nos áudios de WhatsApp, né? Em alguns momentos paramos de escrever no grupo e começamos a sempre mandar áudio para que elas pudessem participar conosco. Agora eles criaram um coletivo, que uma das prioridades é a alfabetização, né? Mas essa possibilidade de inclusão através dos áudios para nós foi muito importante. E talvez eu mesma não levasse tão em conta isso, né? Eu prefiro escrever, mas eu comecei a criar esse hábito, todas nós no grupo, de mandar os áudios por causa desse coletivo. E assim como esse, né? Em outros espaços tem mulheres que ou não são alfabetizadas, ou estão se alfabetizando e estão conseguindo essa participação, né, através desses recursos de acessibilidade. So Monique added a very important point that it's a collective in Maceió, which is the northeast of Brazil. It's called ProSex. That the sex workers they work in a place that the city started to prohibit them to use the washrooms. So that was a huge problem. That's very recent, and they realized that most of those women they couldn't read or write. So they use WhatsApp through audios to communicate with them and to give them instructions on how to fight and to be safe and to actually just basic communication. So she never thought about that before, how social media is also a way of inclusion. So now she uses a lot audios. And these women's there's already a project to helping them to learn how to read and write, which is great. But at the same time, there's so many more who don't, and how also the social media plays that role of inclusion. And now Monique said that herself she never thought about that, but now she uses a lot of the audios, the audio function on WhatsApp to communicate with those women and how important that is. Awesome. That's fascinating. Thank you so much. And thank you, Monique, for that, for answering that question in such a way that enlightens us. Um, any other questions here? Thank you, Heather. Just seeing. Mm.
Did you want to verbalize that, Heather? Sure. Um, I wanted to just say thank you for this work and thank you for the presentation. I found the book to be very, very informative. I think the work itself touches on so many areas. Um, what counts as feminism, women's agency over their bodies and their right to choose. And as well, the role of these are the ones that stood out to me, the role of law and governance, in terms of what is allowed, what is not allowed, what is legal, what is not legal, and the ways in which control is embedded in all of that. So thank you very much. Thank you. Monique, a Heather agradeceu por todo o seu trabalho e apresentação e que o seu trabalho tocou ela especificamente nas áreas de como você desafia o que conta como feminismo, né? O poder de ter o controle sobre o nosso corpo como mulheres e esse papel do governo e das leis em todo esse processo. E aí ela te agradece bastante. Eu que agradeço por vocês abrirem esse espaço para nos ouvir. So Monique says, thank you, Heather, to you specifically and to all of you who opened this space for us to have this conversation and to brought her work to further women and to the world, hopefully. Thank you, thank you, thank you. Any other last comments, either from our speakers or anybody in the audience here before we wrap up? Amara? All right. Well, if there are no other comments, I just want to express my sincere gratitude to Amanda and Gabriela and Amara and of course Monique. And so thank you all. This has been such a wonderful conversation. And thank you for writing the book, writing the books, including yours, Amara. They're going to be revolutionary. They already are, right? But I'm so grateful for people like you, Amanda, who take the time to translate this so that we can experience it in our language, and it's just as powerful, right? So I want to thank you and wish everybody a good night. If you are not part of our listserv here, please feel free to just drop your email in the chat. And we will add you to our Institute for Intersectionality Studies listserv.